E aí pessoal, aqui é o Abner. Trouxe aqui pra vocês mais uma questão da WMAP. Essa aqui é a prova da segunda fase de 2012, certo? De nível 3. Ela envolve probabilidade. Então vamos ver aqui, terceira questão. Juca quer pintar os algarismos do número 2013, como na figura ao lado, de modo que cada região seja pintada com uma das cores branca, cinza ou preta, como a gente vê aqui ali na imagem. E que regiões vizinhas tenham cores diferentes, ou seja, regiões adjacentes não podem ter a mesma cor. Letra A. Observe que Juca pode pintar o algarismo 2 de 3 vezes 2 vezes 2 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1? Ok, então aqui ó, nosso número 2013, temos aqui os números 2, 0, 1 e 3. E a letra A quer saber quantas maneiras diferentes a gente pode pintar o número 1. Pois bem, vamos colocar aqui o número 1, né, a representação dele. Ele tem uma divisão aqui no meio, o que indica que ele tem duas partes. E a gente pode nomear elas, certo? Vamos chamar aqui a parte de cima de A e a parte de baixo de B. Bem, sabendo que a gente tem três cores, a parte de cima a gente pode pintar com uma das três cores, né? Então vamos colocar aqui três possibilidades de cor na parte A. E na parte B, sabendo que a gente não pode usar cores iguais, né, em partes adjacentes, então a gente só pode usar duas das três cores, tirando aquela que a gente usou na letra A, certo? Então vou colocar aqui 2. Então, nós temos aqui, pelo princípio multiplicativo, que a gente pode colocar aqui, ó, 3 vezes 2, né? A gente pode pintar o número 1 de 3 vezes duas maneiras diferentes, ou seja, 6. Então, o número 1, aí, podemos pintar de 6 maneiras diferentes. Temos aqui a letra B. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 3? Ó, o algarismo 3 já é bem mais... tem bem mais partes, né? Aqui ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Vamos tentar ilustrar aqui ele. Aqui ó, primeira parte. Assim. Agora vamos fazer as divisões. Primeiro aqui em cima. Temos aqui uma divisão assim. E assim. E outra assim. Embaixo. Ok. Vamos podemos dizer que a gente tem 5 partes. A gente pode nomear elas aqui, ó. Q de A, Q de B, C, D e E. Ok, vamos com o mesmo pensamento, né? Temos aqui 5 partes. Dessa vez temos 5 partes. A parte A, a B, C, D e E. Bem, com as mesmas cores, né? Com as mesmas 3 cores. Na parte A, vou começar aqui de cima. Se a gente for pintar aqui a parte A, nós temos 3 possibilidades de cores, né? Vamos colocar aqui 3. Aí na parte B, já não teríamos uma delas, né? Porque a gente já usou aqui na parte A, uma delas. Então vamos colocar aqui duas possibilidades de cores. Mas se a gente for pintar a parte C, a parte B já está pintada, né? Então a gente não pode usar a cor que está na parte B. Vamos colocar aqui mais duas possibilidades. Agora atenção. Na parte D, a parte D ela está ligada à parte C e à parte B. Sabendo que a parte C e a parte B têm cores diferentes por estarem ligadas e não poderem ter cores iguais, a parte D só pode ter uma possibilidade, certo? Por exemplo, temos as cores preta, cinza e branca, né? Se eu colocar aqui a branca na B e a cinza na C, a única possibilidade que eu tenho para D é a preta, beleza? Então na parte D só temos uma possibilidade de cor, entendido? E aqui finalizando, na parte E, como eu tenho aqui uma cor na parte D e ela só está ligada à parte D, temos duas cores para a parte E. Usando o princípio multiplicativo, aqui o número 3 ele pode ser pintado de 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2 maneiras diferentes. Aqui multiplicando aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes. Ok? Indo aqui para a parte C. Deixa eu dar um zoom aqui.
Porém, a parte C ela diz assim: de quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0? Deixa eu primeiro ilustrar aqui o 0. 0 pode ser desenhado assim, e tem essas 4 divisões, certo? Ele tem 4 divisões, então que a gente pode nomear cada uma delas como A, B, C e D. Porém, esse item aqui, sendo o último item, consequentemente ele é o mais complicadinho, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Então a gente vai ter dois casos diferentes, certo? Vamos pensar aqui, ó. Se a gente colocar aqui na parte A, a cor preta, na parte A, né? A cor preta. E na B, colocar a cinza. Na D, eu vou poder ou usar a preta novamente, né? Porque ela não está ligada à letra A. Ou poder usar qualquer uma das duas, né? Ou pode usar a cor. Ou pode usar a outra cor, quer dizer. Já que na B eu tenho a cinza, na D eu posso usar ou a preta ou a branca, né? E aí, sabendo disso, eu vou ter dois casos diferentes. Colocando aqui. No primeiro caso, a letra A e D elas vão ter cores iguais. Então, nesse primeiro caso, coloquei o primeiro caso, eu vou ilustrar aqui as 4 partes em bolinhas aqui, bolinhas. Vai ficar mais tranquilo aqui de vocês visualizarem. Se na parte A eu usar uma das cores, né? E a parte D, aqui de baixo, né, na direita, for igual a ela, então eu vou ter uma cor só, né? Que vai ser justamente a que eu usei lá. E então, nas outras partes, eu vou ter o que? Se eu usei uma aqui e eu usei a mesma aqui, eu vou poder usar duas possibilidades nas duas, certo? Por exemplo, se eu usei a preta aqui em cima e também embaixo, eu vou poder usar ou a cinza ou a branca em qualquer uma das duas. Esse aqui seria o primeiro caso, certo? E o outro caso, como seria? Seria de as partes A e D terem cores diferentes, certo? Então, no segundo caso, podemos dizer assim. Começando novamente pela parte A. Usando aqui uma cor preta. E na parte D, eu usaria ou a branca ou a cinza. Tranquilo? Então elas teriam cores diferentes. No primeiro caso, as partes A e D teriam cores iguais. E no segundo caso, elas teriam cores diferentes. Então eu tenho duas possibilidades, já que não é a mesma aqui de cima, certo? Sabendo disso, por exemplo, se eu usei preto aqui e aqui embaixo cinza, eu não posso usar nem preto nem cinza, nem nessa outra parte de cima, nem nessa outra aqui de baixo. Então, elas teriam que ter a mesma cor. No caso, a cor branca, né? Então aqui teria que ser branco e aqui também. O que teria aqui 1 e 1 nas duas. Esses são os dois casos em que o nosso zero poderia ser pintado. E agora a gente pode usar o princípio multiplicativo nos dois casos. No primeiro, a gente tem 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Multiplicando 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Ok? E aqui no outro caso, dividir aqui. 3 vezes 1. Vou fazer rápido aqui, né? 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Então, no segundo caso, a gente teria 6 vezes. 6 possibilidades. E agora a gente pode usar o princípio aditivo para juntar essas duas possibilidades, simplesmente somando 12 mais 6, e então nosso número 0 pode ser pintado de 18 maneiras diferentes. Ok, essa aqui foi acho que é o item mais complicadinho dessa questão, porque a gente precisa pensar que existem essas duas possibilidades, certo? Do número 0 ser pintado. Para finalizar, eu acho que eu falei que a C era a última, mas eu esqueci que tem a letra D, mas ela não é tão complicadinha quanto a letra C. Ela diz assim: escreva uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o número 2013. Olha que ele está usando todos os números de uma vez agora. Mas não é difícil, certo? Por quê? Porque a gente já tem todos os dados, ó. Porque na letra A ele dá aqui, ó.
o algarismo 2 ele pode ser pintado de 3 vezes 2 maneiras diferentes. Ele dá lá em cima. Sabendo que é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então temos aqui 12 maneiras diferentes de pintar o algarismo 2, certo? Então a gente vai fazer o quê? Já que a gente tem todos eles, a gente vai multiplicar todos eles agora. Então temos no algarismo, temos o número 2013, né? 2013. O número 2 que a gente viu agora tem 12 maneiras diferentes. O número 0, como a gente viu na questão anterior, tem 18 maneiras diferentes. O número no item anterior, no caso. E o número 1, que a gente viu no item A, tem 6 maneiras diferentes. E o algarismo 3, né? 24 maneiras diferentes. Então a gente pode colocar aqui, o número 1 tem 6 maneiras diferentes e o 3, 24. E agora a gente multiplica todos eles. Tá, e multiplicando todos esses algarismos, temos aqui 12 vezes 18 vezes 6 vezes 24 é igual a 31.104 possibilidades de pintar o número 2013, certo? Então multiplicamos aqui todas as chances que a gente encontrou em todos os números, né? Fora o número 2 que ele já deu, chegou nessa possibilidade imensa de pintar o número 2013 de maneiras diferentes. Então é isso. Essa foi a questão. Uma questão bem complicadinha, afinal é uma das provas mais difíceis, se não me engano a mais difícil da UBMAP, que é a fase 2 e nível 3, certo? Não se assustem se tiverem achado complicado, realmente é mais difícil. E é isso, espero que tenham entendido. E obrigado e até a próxima.